Não tem como você aprender back-end sem ter que entrar de cabeça no mundo dos bancos de dados. E hoje, se eu fosse você, se você está nesse início, eu com certeza trabalharia com Postgres, né? O Postgres é um banco de dados SQL, SQL com certeza, né? Um banco relacional com certeza é o tipo de banco de dados que você mais vai ter que lidar na sua carreira. E o Postgres, né? É um banco de dados open source, um banco de dados gratuito que você pode instalar na sua máquina, utilizar sem medo, né? De em algum momento você ter que pagar por isso, né? Existem bancos de dados como, por exemplo, o MySQL, que ele é um banco de dados gratuito, porém uma versão community dele é gratuita. A partir do momento de certo uso ali dentro, você acaba tendo que pagar por utilizar esse banco de dados, né? Então, assim, o Postgres, para mim, é o melhor banco de dados para quem está construindo aplicações web hoje em dia, assim, para pensar no caso mais generalista, né? E aí, como é que a gente vai fazer para rodar esse banco de dados, né, Postgres aqui dentro? Existem várias formas, né? Você pode instalar o Postgres na sua máquina, você pode usar um banco de dados Postgres hospedado em um servidor remoto, como por exemplo uma Amazon Web Services, a Google Cloud, Microsoft Azure e por aí vai. Só que esse segundo caso eu não gosto muito, porque geralmente vai envolver custos, né? Você hospedar esse banco em algum servidor remoto. O primeiro caso, que é simplesmente instalar o Postgres na sua máquina, eu também acho um pouco delicado, porque você vai ter uma única instância do Postgres rodando para todas as suas aplicações. E isso geralmente é ruim, porque muitas vezes, uma das aplicações suas, ela vai precisar de plugins do Postgres, digamos, de extensões do Postgres, que outra aplicação não vai ter. E muitas vezes, às vezes, você faz uma operação em uma aplicação que acaba danificando a instalação do Postgres, e isso faz o Postgres parar de funcionar para todas as outras aplicações. Por isso que, hoje em dia, novamente, mais uma das coisas que você vai ter que aprender caso você vai trabalhar com back-end, uma das coisas indispensáveis, é trabalhar com containers. Containers, se você já ouviu falar do Docker, né? É uma estratégia que a gente utiliza nas aplicações, principalmente back-end, para a gente criar ambientes de desenvolvimento, para produção também, mas aqui no nosso caso, ambientes de desenvolvimento isolados para cada aplicação. Ou seja, cada aplicação possui a sua própria instância do Postgres, do Redis ou de qualquer banco de dados que ela utilize. Quando uma outra aplicação precisar do Postgres, ela vai ter a sua própria instância do Postgres, ou seja, a gente não vai compartilhar recursos entre essas aplicações. E aí, como que a gente vai fazer, né? Você pode entrar aqui no site do Docker, né? Nessa seção do Community, ou melhor, tem esse Get Docker aqui, ó. Esse aqui com certeza é o melhor, né? Você pode procurar aqui, ó, Get Docker, e aí você vem nesta aba aqui, e aí veja que o Docker está disponível para os 3 sistemas operacionais. Você vai instalar o Docker na sua máquina. Depois de instalar o Docker, você vai abrir o Docker. Claro que a gente vai ter aqui um guia, né, de instalação para cada sistema. É bom que você siga esse guia, né? Depois de você instalar o Docker e você abrir o Docker no seu computador, você vai ter que vir aqui no seu terminal e escrever o seguinte comando: Docker PS. No meu caso aqui eu tenho 2 containers rodando, né? Deixa eu até encerrar esses containers aqui em cima, mas pronto, agora não vai ter mais nada. O seu comando ele tem que aparecer dessa forma aqui, ó, sem nenhum container rodando. Só que ele não pode dar erro ou falar que o Docker não está rodando. Você pode rodar um Docker -v aqui também para ver se o Docker está instalado, né? Então assim, o Docker é uma das ferramentas que vai por mim. Se você quer trabalhar com programação independente da linguagem que você for trabalhar, você vai em algum momento utilizar o Docker. Então é uma ferramenta indispensável, tá? Além disso, agora eu vou aqui no VS Code. Eu vou então, agora que a gente tem o Docker instalado, criar um arquivo aqui dentro chamado Docker Compose .yml, YAML, né, que é uma extensão aí de uma linguagem que a gente usa para definição de arquivos de configuração. O que esse Docker Compose vai fazer? O Docker Compose ele é basicamente um arquivo de receita. Dentro dele vão conter exatamente quais serviços a nossa aplicação precisa. Ou seja, se eu preciso do Postgres, se eu preciso do Redis, se eu preciso do MySQL, se eu preciso, sei lá, qualquer serviço que a gente for precisar, um serviço terceiro, vai estar escrito dentro desse Docker Compose. E o mais legal disso é que como a gente está criando um arquivo de receita, se mais para frente outra pessoa pegar a nossa aplicação e tentar rodar essa aplicação na máquina dela, a pessoa vai simplesmente rodar aqui o comando do Docker, né, para subir a aplicação, e ele vai
vai automaticamente já instalar o Postgres, instalar o Redis, instalar tudo o que a nossa aplicação precisa para funcionar. Mas vamos lá, vamos entender o que está acontecendo aqui, né? Primeiro, versão, que ele significa basicamente a versão que eu quero utilizar da sintaxe, né, do Docker Compose. Aqui, assim, dificilmente vai mudar muito, eu estou usando essa 3.7, não sei se tem mais nova e tal, mas estou usando essa. E aqui embaixo já começo a definir os meus serviços. Então vamos lá, eu tenho dois serviços aqui dentro, Postgres e Redis. No Postgres, eu quero utilizar a imagem, e a imagem, o que é essa imagem? É como se fosse uma receita criada previamente, ou seja, essa imagem nada mais é do que algo criado por outra pessoa ou por outra empresa que tem os comandos exatos para instalar o Postgres dentro de um sistema Linux zerado. Então é basicamente isso, uma imagem nada mais é do que uma receita para configurar o Postgres em um ambiente Linux que esteja totalmente zerado, porque o Docker, né, ele roda em cima do Unix, em cima do Linux, né, em cima de um sistema totalmente zerado. Além disso, eu estou fazendo aqui um redirecionamento de porta. O que acontece? Como o meu banco Postgres ele vai estar rodando dentro de um container, e o container ele é como se fosse uma virtualização, né? Como se ele estivesse rodando num sistema operacional diferente, eu preciso falar que a porta 5432, que é a porta que o Postgres usa por padrão, eu quero que essa porta seja acessível pela minha aplicação quando eu usar o endereço localhost 5432. Ou seja, o que eu estou dizendo aqui? Quando minha aplicação acessar localhost 5432, eu vou estar acessando a porta 5432 deste container, que é o Postgres. Além disso, eu passo aqui algumas variáveis ambiente, que é usuário do Docker, usuário do Postgres, senha do Postgres e o banco de dados que o Postgres vai deixar previamente criado ali dentro para a gente poder acessar isso diretamente. Além disso, aqui embaixo eu tenho essa seção Volumes. E o que isso aqui é? Basicamente é um sistema de storage, ou seja, quando eu subir o meu container do Postgres, os dados do meu banco de dados, eu quero que eles fiquem persistidos mesmo se eu parar este container, né, desligar o meu computador e iniciar ele do zero, né, matar aqui o container e iniciar ele totalmente do zero. Por isso eu crio aqui um volume, né? O volume, ele basicamente fala, olha, eu quero que você salve os dados desta pasta aqui, que vão estar dentro do meu container, nessa pasta aqui do meu computador. Tá, Diego, mas que pasta é essa aqui? Ela fica escondida lá dentro da sua instalação do Docker e você configura o nome dela aqui embaixo. Ó. Quando você cria essa seção Volumes e bota um nome, ele cria uma pasta escondida lá dentro do Docker que você pode utilizar para salvar dados de dentro de um container. E aí, a mesma coisa que a gente fez para o Postgres, a gente faz para o Redis aqui embaixo. Então eu uso a imagem do Redis, falo que eu não quero botar senha, isso é totalmente normal em ambiente de desenvolvimento, a gente não ter senha no Redis, fazer o redirecionamento da porta 6379, que é a porta padrão do Redis, e por último, criar o sistema de storage aqui, né? Salvar os dados do Redis. Depois que a gente configurou o Docker aqui, você provavelmente vai poder vir aqui dentro do seu terminal e rodar Docker, espaço compose, espaço app, espaço "-d". Esse "-d", ele roda o Docker no modo detached. O que isso aqui faz? Ele roda e deixa o container, né, tanto o Postgres quanto o Redis, rodando em background, ou seja, você não precisa mais manter aqui o terminal aberto para manter essas aplicações rodando. Ele vai ficar rodando até você pedir para elas pararem de rodar. Então olha só, vou dar um Enter, pronto. Aqui é claro que se você nunca utilizou o Docker, ele vai baixar as imagens do Postgres e do Redis, e aí dependendo da sua internet pode demorar um pouco mais, um pouco menos. Como eu já uso essas imagens do Postgres e do Redis em outras aplicações, para mim foi instantâneo, literalmente levou 0.0 segundos. Então é muito rápido, é claro que depende muito também da sua máquina, depende de muitas coisas, né? Mas como eu falei, o Docker é com certeza a melhor opção na hora que você for trabalhar com esses serviços, principalmente bancos de dados, dentro de uma aplicação back-end, independente da linguagem que você for trabalhar. Agora que a gente já tem o nosso banco de dados rodando, e eu posso garantir que ele está rodando, simplesmente executando o Docker PS, ele vai listar todos os containers que estão rodando. Posso pegar aqui o ID do container do Postgres, copiar e rodar Docker logs e boto aqui, dá um Ctrl+V no ID do container. Veja que ele vai mostrar a última mensagem aqui como sendo Database Ready to Accept Connections, ou seja, o meu banco de dados está pronto para aceitar conexões, está pronto para que a minha aplicação faça operações dentro desse banco de dados.